Bom dia a todos. Audiência pública na comissão mista. Sobre a proteção de Deus, damos por abertos os trabalhos da audiência pública de que fala o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Diz o aludido dispositivo. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Esclarecemos aos presentes que a comissão de que fala o artigo 166 da Constituição Federal é a comissão mista ou especial, que nesta casa é formada pelas comissões permanentes de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. Já se encontra aqui na casa o gestor de finanças do município, José Antônio Parimoski, e sua equipe. Quero aqui registrar a presença do vereador Cristiano Castro Lopes, Vecchio, vereador Fauás Tarra, vereador Antônio Carlos Albino e vereador Cícero Camargo. Pedimos aos membros da comissão mista que assumam seus lugares, de maneira a possibilitar a indagação do senhor gestor no momento oportuno. Segundo os estudos elaborados pela consultoria da Casa, o senhor gestor e sua equipe e seus assessores, os vereadores deverão limitar o tema desta audiência pública ao quesito cumprimento das metas fiscais desse segundo quadrimestre. Por metas fiscais, devemos entender os temas pertinentes à arrecadação, receita em todas as suas formas, os que disserem respeito às despesas, os limites constitucionais e legais, por exemplo, folha de pagamento, crescimento do quadro de servidores, renúncia de receita e riscos fiscais. Dessa forma, não serão admitidas nessa modalidade de audiência pública quaisquer outras abordagens com metas fiscais de serviços, obras, programas, convênios, etc. Posto que essas matérias terão um momento oportuno em lei para sua avaliação. Portanto, a matéria objeto dessa audiência pública será exclusivamente técnica, os cumprimentos das metas fiscais de cada quadrimestre. Indagações sobre temas estranhos a essa matéria serão indeferidas por essa presidência. Ainda a título de esclarecimento, informamos que a preferência para a elaboração de questionamentos ao senhor gestor é da comissão mista desta casa. Todavia, se outras autoridades presentes ou ainda pessoas da assistência tiverem perguntas relevantes e pertinentes sobre o tema cumprimento das metas fiscais desse segundo quadrimestre, essa presidência poderá deferir o questionamento para a resposta do senhor gestor. Quero cumprimentar também a nossa diretora da Câmara Municipal. Seja bem-vindo, José Antônio Parimoski. A palavra é sua. Presidente Gustavo Martinelli, senhores vereadores, Cristiano Lopes, Fauás, Cícero e vereador Albino aqui presentes. Mais uma vez, uma honra sempre estar presente na casa aqui do povo, né, para poder prestar os esclarecimentos e todas as informações necessárias sobre o desempenho das contas públicas. Nós, todos os anos, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Muito bom dia a todos os internautas, né? Imagino que nós estejamos sendo vistos aí, acompanhados pelos internautas, que são os contribuintes que nos acompanham pela via remota, mais do que pela via presencial, né, presidente? Que presencial, cada vez as pessoas se deslocam menos e ficam mais atrás dos seus computadores para poder acompanhar as informações, principalmente informações que são de interesse público. O ano, sob a ótica da Lei de Responsabilidade Fiscal, é dividido em 3 quadrimestres. Então, sempre nos períodos de fevereiro, maio e setembro, nós, por obrigação, temos que prestar contas do desempenho do quadrimestre anterior, e isso, naturalmente, pode fazer parte do calendário das pessoas que querem acompanhar o desempenho das contas públicas. Então, sempre no último dia do mês subsequente ao quadrimestre, nós estaremos aqui na Câmara prestando conta dos resultados. Agradeço aqui a companhia do diretor de contabilidade, o Márcio Santiago, que está aqui do meu lado,
está aqui próximo, e a Edneia também, que está aqui conosco, também a servidora do município, que cuida dessa parte da contabilidade. Enfim, eu vou ser bastante breve, presidente, porque essa apresentação vai estar disponível nos seus detalhes no portal da transparência do município de Jundiaí. Eu vou basicamente ficar na manifestação com relação aos resultados auferidos, e a partir daí fico à disposição dos vereadores caso queiram fazer algum tipo de encaminhamento. E ao final vou fazer uma consideração sobre a entrega da peça orçamentária do próximo exercício. Enfim, isso. Essa é a tela que resume basicamente toda a apresentação. Nós estamos falando aqui do segundo quadrimestre de 2018 e comparando ele com o mesmo período de 2017 para a gente medir o desempenho e a evolução das contas públicas nesse período, né? Então, a receita corrente líquida medida nesse período, né, em 2018, até o segundo quadrimestre, que se encerrou em 30 de agosto, foi de 1,81 bilhão. Nós estamos falando de um período de 12 meses, tá? Aqui nós não estamos medindo, quando a gente mede a receita corrente líquida, nós medimos um período de 12 meses, até porque a gente faz conta depois com relação ao gasto de pessoal dos últimos 12 meses. Contra 1,7 bilhão no segundo quadrimestre de 2017, ou seja, nós temos uma variação nominal de 6,4% 2018 contra 2017. A dívida consolidada, né, em razão do total da receita corrente líquida, no segundo quadrimestre de 2018, totalizou 18,76% da receita corrente líquida, ante 12,02% em 2017. Aqui, essencialmente justificada pelas dívidas que foram herdadas da administração anterior, que pedalou os pagamentos do Instituto de Previdência, da contribuição destinada para financiar o regime próprio de previdência do servidor, e nós fizemos a regularização, fizemos a adequação, e a dívida, naturalmente, do município se eleva percentualmente em razão dessa adequação, dessa regularização que fizemos, e desde então, de janeiro de 2017, não há nenhum atraso nas contribuições ao Instituto de Previdência do município, e aquilo que eram dívidas herdadas da gestão anterior, como eu disse, foram todas elas parceladas e estão sendo rigorosamente pagas em dia. Pessoal em encargos, né, nós tínhamos uma situação extremamente desfavorável no final de 2016. Em 2018, agora no segundo quadrimestre, nós alcançamos aí uma composição de 44,14% da receita corrente líquida, com gastos de pessoal, gasto total de pessoal e encargos, ante o mesmo período de 2017, 45,04%. Né? Esse percentual era maior ainda no final do exercício anterior, né, 2016. Então, nós estamos aqui fazendo uma gestão para diminuir o comprometimento da receita com o pessoal e encargos, tendo em vista a situação fiscal que continua requerendo extremos cuidados, principalmente só gastar aquilo que a gente arrecada. O resultado primário, né, no final do segundo quadrimestre de 2018, 201 milhões contra 179 em 2017. Né? O resultado primário é a receita fiscal, sem o acréscimo aqui das operações financeiras, né? E menos as despesas financeiras, ou seja, o quanto você tem efetivamente para honrar os serviços da dívida, e nós estamos fazendo aqui resultados de superávit primário com suficiência para honrar o serviço da dívida e para equacionar o orçamento do município e tratá-lo de maneira responsável. Pode avançar, por favor, Dina? Então, isso aqui é o resumo que nós vamos apresentar. E eu vou passar rapidamente aqui, primeiro vamos olhar as receitas. Então, eu vou ficar nesse primeiro quadro, basicamente, a meta orçamentária é 2.260 bilhões. No quadrimestre, nós realizamos 718 milhões, e no exercício, 1.468 bilhões, ou seja, o nosso nível de realização está em 64,98%. Próximo, por favor. Esse é o comparativo do primeiro quadrimestre e o segundo quadrimestre.
do período 2018 e 2017, que ilustra as variações e fica à disposição dos nossos contribuintes e dos senhores vereadores para olhar a performance de um período e de outro, né, o que mostra que nós temos hoje um controle muito efetivo, né, da arrecadação e das despesas, né. Continuamos a fazer um ajuste fiscal mais pelo lado da despesa, porque pelo lado da arrecadação, a arrecadação continua bastante tímida do ponto de vista do crescimento, dadas as condições econômicas do nosso país, principalmente, mas nós estamos segurando bastante as despesas e é por aí que a gente consegue controlar o resultado que nós estamos auferindo até o presente momento. Próximo, as principais receitas, né? Aí nós temos o desempenho das 5 principais receitas do município, que é o ICMS, a primeira, o ISS, que é a segunda, que é uma receita própria gerenciada pelo município, o IPTU, a terceira, depois vem o Fundeb, que são recursos destinados exclusivamente para financiar a manutenção do desenvolvimento do ensino infantil fundamental, e o IPVA, que é um imposto compartilhado com o governo do Estado. Enfim, aqui é só para a gente ter uma noção do que elas representam. Próximo, por favor, Diné. As principais receitas do município representam 57% do total. Então, o gráfico aqui ilustra e compara a evolução da arrecadação com períodos anteriores. Lembrando aos senhores, sempre aqui nós temos comparações que são nominais, não são valores corrigidos, atualizados pela inflação, e isso acaba distorcendo um pouco o nível de avaliação que a gente faz. Próximo, por favor. Da mesma forma, as despesas, né, olhando aqui por categoria econômica, orçamento 2.260 é o total das despesas, tanto corrente como de capital. No quadrimestre, né, nós tivemos aí a execução de 648 milhões e a realização no exercício de 225, ou seja, executamos 54,21 daquilo que está na meta do orçamento. O próximo quadro, pode passar, né, isso. É o mesmo gráfico que nós fizemos para a receita, agora para as despesas, mostrando a performance de 2018, do segundo quadrimestre, versus 2017, e mostrando o que a gente tem, principalmente quando a gente olha para as despesas correntes, né, a barra azul, vocês podem ver que elas estão basicamente ali nos mesmos níveis, ou seja, a gente tem procurado fazer, como eu disse, o ajuste fiscal pelo lado da despesa, e isso nos dá a segurança de que nós não iremos gastar mais do que aquilo que a gente está arrecadando. Próximo. Assim como nós demonstramos os 5 principais itens da arrecadação, aqui são os 5 principais itens de despesa, que representam quase 59% do total do que foi realizado nesse período. Educação, saúde, previdência social, ou seja, aqui são os recursos que são destinados para o regime próprio da Previdência do Servidor. Urbanismo, dentro de urbanismo tem aqui todos os serviços essenciais, limpeza pública, manutenção da cidade, enfim. E administração, que também são despesas intermediárias, ou seja, são despesas de pessoal e recursos que são destinados para financiamento das atividades da máquina pública. Próximo. Aqui, depois de a gente apresentar as receitas e apresentar as despesas, a gente coloca uma do lado da outra, né? Veja a evolução, a variação do segundo período, do segundo quadrimestre de 2018 versus 2017, a receita crescendo 17,7% na média e a despesa 5,08%. Então, aqui fica muito claro e evidente que nós temos um processo de controle muito rigoroso sobre a despesa, não deixando com que ela cresça acima da arrecadação. Mas como a gente ainda está pagando dívidas, né, herdadas do governo anterior, e elas comprometem a execução do orçamento, nós temos que ter aqui reserva para acomodar esses pagamentos e executar a despesa que está prevista para o exercício. Pode passar, Edné, por gentileza. Pode passar o próximo quadro. Vamos entrar já nos limites, por favor. Eu vou falar daquele primeiro quadro que nós apresentamos aqui, principalmente dos limites estabelecidos para gastos com pessoal, explicar um pouquinho e mostrar que nós estamos dentro dos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. A receita corrente líquida, pode passar. Primeiro,
né, é o parâmetro que eu apresentei logo lá no início, 1.810.000.000 é a receita corrente líquida dos últimos 12 meses. Aqui está a sua composição, então ela vai de setembro de 2017 até agosto de 2018, né, e é deduzido dela as compensações financeiras, contribuições para o regime próprio de previdência, o Fundeb, enfim, aqui fica basicamente aquilo que o governo discricionariamente distribui entre o financiamento da educação, da saúde, do urbanismo e dos serviços essenciais. Próximo. Desse total, nós podemos gastar no máximo, que está estabelecido no artigo 20 da LRF, 54% com os gastos total de pessoal. E nós estamos em 44,14% até o segundo quadrimestre. Passa o gráfico que fica mais fácil de demonstrar o esforço. Aqui nós temos o gráfico da evolução da despesa com pessoal, né? Nós temos, a partir de 2017, quando nós assumimos, como eu disse, em 2016 era 45,9% e nós já derrubamos essa despesa para 44,14%. Por quê? Porque as despesas com pessoal, elas cresceram muito num período onde a arrecadação estava caindo, né? Então, quando a arrecadação cai, você não aumenta a despesa fixa, porque é um contrassenso, você vai provocar um choque aqui e elevar as despesas do município, e você pode correr o risco de não conseguir pagá-las, que foi o que aconteceu na gestão anterior, que elevou a despesa no momento de queda de arrecadação, despesa de pessoal, despesa de custeio, e aí começa a não cumprir e não, inclusive pedalando e não pagando, honrando os compromissos de regime próprio da Previdência do servidor. Então, nós temos hoje um controle muito mais severo sobre essa despesa para que a gente consiga pagar os nossos servidores em dia, honrar todos os compromissos que são assumidos, pagar em dia também o regime próprio de Previdência, afinal, é a garantia que o servidor se aposenta com a tranquilidade que ele precisa e sem sobressaltos. Pode passar o próximo quadro? Aqui é só a demonstração de que tem uma redução do segundo quadrimestre de 2017 para esse, ou seja, mostra aqui que tem um esforço fiscal que está sendo feito no sentido da gente controlar essas despesas e que elas não cresçam acima da arrecadação. Pode passar. Aqui nós temos obrigação estabelecida na demonstração de demonstrar o quadro dos servidores, né? Nós temos, em 2018, 7.824 servidores. Quando nós chegamos, nós tínhamos 8.253 no total dos servidores. Cargos em comissão, nós tínhamos quase 400 cargos, nós tínhamos 450, na verdade, né? No total. Em 2016, o número final aqui é 200, porque muitos já tinham sido exonerados. E hoje nós temos o preenchimento de 257 cargos em comissão. É cerca de 3% do total do conjunto dos servidores do município. Pode passar que o próximo, inclusive, também mostra essa linha evolutiva, né? Então, nós tivemos uma redução no quadro de servidores, em razão, inclusive, da necessidade desse ajuste. A administração do prefeito Luiz Fernando está contratando exclusivamente servidores que são, presidente Albino, destinados para a área finalística, ou seja, exclusivamente as necessidades da área de saúde, professores em sala de aula, médicos, enfermeiros, enfim, ainda na saúde não em quantidade suficiente para a gente conseguir repor toda a demanda. Nós estamos, como eu disse, ainda sob um regime fiscal muito apertado, não temos recursos sobrando, daí não dá para fazer aventuras. Mas que está evoluindo. Nós não estamos autorizando de contratação de servidores para o que a gente chama serviços administrativos, né? Porque nós entendemos que essas rotinas administrativas, todas elas podem ser informatizadas, podem ser melhoradas e nós podemos fazer mais com menos. É a velha história, nós precisamos ter menos Estado e mais serviços, ou seja, o dinheiro público precisa ser carreado cada vez mais para todas as necessidades que a população tem, do que propriamente financiar a máquina pública com custos hoje que são absolutamente muito pesados. Pode passar por o limite com a dívida, por favor, Edné?
Então, vejam vocês a questão da dívida. O limite total estabelecido na resolução do Senado, combinado com a Lei de Responsabilidade Fiscal, é de 120% da receita corrente líquida, ou seja, você pega aquele 1.810 e multiplica por 1,2, 1,2, ou seja, você vai falar assim, eu posso me endividar até 1,2 vezes o total da receita. O município de Jundiaí hoje tem um endividamento bastante pequeno, né? Ou seja, nosso endividamento hoje é dívida consolidada de 339 milhões e ela só cresceu, em razão, como eu disse, deixar bastante claro aqui, que nós tínhamos essa dívida de longo prazo, é importante explicar para as pessoas que nos acompanham, ela é a dívida boa. Tá? Por que ela é a dívida boa? É a dívida que você contrai para você construir pavimentação, estradas, vias, que você contrata para fazer escolas, creches, habitação, que você contrata para fazer saneamento, ou seja, aquela dívida que você moderniza a infraestrutura e paga em longo prazo. BNDES, Caixa Econômica Federal, enfim, os diversos organismos governamentais. No entanto, ao longo dos últimos tempos, essa dívida vem mudando o perfil dela. Por quê? Em 2015 e 2014 e 2015, essencialmente, o governo federal fez um rearranjo, um ajuste fiscal das dívidas dos municípios para com o governo federal, porque tinham dívidas que estavam consolidadas, e os municípios, como Jundiaí, por exemplo, recebeu um perdão de sua dívida. Então, a dívida mergulhou de 384 milhões em 2015 para 175 milhões em 2016. E, mesmo assim, diante da tragédia na condução da política fiscal do município, mal conduzida de maneira equivocada, uma política errática, ou seja, quando a receita está caindo, aumentando a despesa, não conseguiu se reverter isso em benefício para a cidade, ou seja, captando recursos novos, já que o seu endividamento caiu, você foi perdoado de parte dele, para você trazer investimentos em mobilidade, transporte, segurança, ou seja, nada aconteceu. Né? E aí, a partir de 2017, ela começa a ter uma certa elevação. Foi para 204, que nós reconhecemos algumas dívidas que já de curto prazo, as pedaladas, nós tínhamos aí mais ou menos 50 milhões de reais que deixaram de ser pago para o Instituto de Previdência, até o final de 2016. Nós prontamente fizemos o parcelamento e passamos a recolher em dia. Depois ela sobe para 224 e aí para 339, onde nós tivemos o reconhecimento de uma ação judicial que já tinha sido encerrada em 2015, se não me falha a memória, Márcio, acho que foi em 2015, nós já tínhamos aqueles 120 e tantos milhões do IPREJUM. O município perdeu a ação, tinha que pagar o IPREJUM e não tinha sido consolidada essa dívida para pagar. Então, como é uma decisão judicial e é uma dívida para com os servidores, naturalmente, isso compõe as reservas e os fundos atuariais que vão servir para financiar a aposentadoria do servidor, nós fizemos o parcelamento, incorporamos no total da dívida e a dívida voltou a patamares um pouco mais elevados. Mas, ainda assim, percentualmente, o comprometimento é de 18,76%, um comprometimento bastante tímido para o município do porte do nosso, porém, nós estamos pagando dívida que, se tivesse sido conduzido de maneira responsável, não precisaríamos estar pagando neste momento e usando a nossa capacidade para poder buscar novos recursos, que é o que nós estamos fazendo, estávamos há pouco aqui dialogando com os senhores vereadores. O gráfico mostra essa trajetória que eu estou explicando, né? Então, tem um crescimento, né, do segundo quadrimestre de 2017 de 56% agora para o segundo quadrimestre de 2018, exatamente, aqui saiu primeiro, Márcio, está errado, né? Aqui é segundo, né? Aqui, segundo quadrimestre, está errado aqui. Enfim, nós temos esse crescimento em razão dessa explicação que eu estou fazendo, ou seja, do reconhecimento das dívidas, foram 50 milhões que não foram pagas as contribuições até 2016, e foram mais 120 e tantos milhões que foram corrigidos, de uma ação judicial que o município perdeu e precisou recolher ao IPREJUM essa diferença. Tá? Vamos lá. E, para terminar, só falar do resultado primário. Aqui tem o demonstrativo de como ele é calculado, eu já lá na frente adiantei um pouco, né?
você pega o total das receitas correntes e deduz tudo aquilo que é receita de capital, e deduz as receitas de operação de crédito, rendas de aplicação financeira, e aí você tem aquilo que a gente chama da receita corrente líquida. O líquido é exatamente porque você vai deduzir tudo aquilo que você tem de rendas financeiras, ou seja, aqui é o extrato e espelho daquilo que são os recursos para financiar a máquina pública. Por isso que ela se chama receita corrente líquida, e você mostra principalmente o gasto de pessoal, que é uma despesa fixa, e você precisa ter um parâmetro, e a Lei de Responsabilidade tratou de definir isso, definindo um parâmetro, inclusive limites prudenciais, para você não avançar no semáforo e endividar o município. Pode passar. Pode passar. Aqui são só demonstrativos gráficos, né? Nós temos uma variação de um período para outro, isso não significa que nós estamos encaixando o recurso, que a gente chama, ou seja, que a gente está segurando recursos para não gastar. De novo, essa conta é uma fotografia estática. Nós chegamos no final do exercício com o orçamento extremamente estrangulado, ou seja, nós estamos lutando em 2018 ainda, só para vocês terem uma noção, para concluir o orçamento de 2018, honrando todos os compromissos de pessoal, todos os encargos gerados a partir desses compromissos e os compromissos complementares a essa despesa, né, que são importantes e que não sejam atrasados, e com os fornecedores, porque o município que paga atrasado, aqueles que passam a participar dos processos de licitação do município, passam a ser empresas que não são qualificadas. Quanto mais confiança você passar para o mercado e o mercado competir para poder vir participar das nossas licitações, mais vantajoso é, porque eles dão preços menores, porque a concorrência estimula ofertas de preços menores. E se você paga em dia, você está respondendo a uma demanda que é do contribuinte, ou seja, de você gastar corretamente os recursos públicos. Próximo. O resultado nominal, enfim, essa é a conta que a gente faz, que a gente coloca aqui com previdência e sem previdência, porque sem a previdência você tem um valor mais próximo da realidade. E quando ele é negativo ao final, significa que você está diminuindo o seu chamado passivo. E com previdência, quando você coloca, ele fica muito turvo. Por quê? Porque você coloca aqui os recursos que estão disponíveis para o regime próprio de previdência, que só podem ser usados para financiar o regime próprio de previdência. Eles não podem ser utilizados por outra finalidade. Então, esta conta aqui, como é que ela é feita? Só para ir na linha aqui, segundo quadrimestre de 2018, na coluna aqui, sem previdência. Dívida consolidada, 339 milhões. Aí você deduz o ativo disponível, 240 milhões, que é dinheiro de vinculado e do Tesouro que estão disponíveis. Os haveres financeiros, 208 milhões, menos o resto a pagar, 3 milhões. Dívida consolidada líquida, 95 milhões. Ou seja, você está dando uma demonstração que você tem capacidade para você honrar a sua dívida e ainda tocar os compromissos que são estabelecidos na peça orçamentária. Ou seja, o município de Jundiaí hoje é um município extremamente solvente. Ele não é um município que apresenta riscos, né, de colapso fiscal, em razão da gente hoje ter o controle absoluto das receitas, das despesas e principalmente da execução orçamentária que a gente faz. Aqui, basicamente, é a demonstração gráfica, né, desse último item. Presidente, eu encerro aqui de maneira sumarizada a apresentação para os senhores vereadores que estão aqui presentes. Enfim, os dados ficam disponíveis no portal da transparência. Lá sempre tem muito mais detalhamento do que a gente traz aqui como resumo. O cidadão, o contribuinte, tem a possibilidade de pesquisar e encontrar os salários individualizados de cada um dos servidores no portal da transparência, né, desde que ele queira buscar essa informação. Nós estamos tratando aqui de maneira global, de maneira consolidada, mas o contribuinte tem à disposição um conjunto muito grande das informações. Ele é capaz de puxar todos os contratos, ele é capaz de verificar os empenhos nesses contratos e como eles estão sendo pagos, né? E quando eles estão sendo pagos. Nós temos todas as informações
disponíveis para o contribuinte. E estamos melhorando, inclusive, essas informações, porque elas são bastante técnicas, e nós estamos trabalhando, né, para que no próximo ano a gente tenha um portal de transparência mais moderno do que nós temos hoje. Hoje eu asseguro para os senhores que todas as informações obrigatórias por lei, e mais algumas, estão lá disponíveis. Algumas analíticas e outras, como eu disse, muito contábeis ainda, de difícil compreensão do nosso contribuinte, do nosso cidadão. Porém, nós estamos trabalhando para ter um processo de melhoria na prestação dessas informações, para que ela seja uma espécie de tradução, ou seja, que a gente converse e dialogue com o contribuinte e explique para ele o que está sendo arrecadado, o que está sendo pago, para onde está indo e de que maneira a gente pode melhorar essa performance. Nós temos um programa de educação fiscal, lá no âmbito da Unidade de Gestão de Governo e Finanças, estamos executando esse programa agora, que é com recursos do PEMAT, do BNDES, que é um programa de modernização da administração tributária dos municípios, e nós, certamente, uma parte dele está sendo dedicada para melhorar o diálogo com o contribuinte e prestar informações mais transparentes e de maneira mais objetiva para o nosso cidadão. Fechando essa conclusão, presidente, acabamos de entregar a peça orçamentária aqui do próximo ano, muitas preocupações, aí luzes amarelas continuam acesas, não temos céu de brigadeiro, temos muita moderação naquilo que a gente chama de projeção da arrecadação, até porque a economia sinaliza ainda com muita cautela em razão do processo eleitoral, muitas incertezas, e na medida em que há incertezas, nós temos que ser responsáveis, né? Então, o nosso orçamento do próximo ano, este ano nós estamos aqui em 2.260, o próximo ano nós estamos estimando o orçamento total de 2.373 milhões, e ele está aqui à disposição dos senhores para as próximas avaliações, e o processo legislativo se inicia agora, e certamente nós faremos audiência pública e estaremos aqui também esclarecendo todos os dados e os números para o nosso cidadão, para o nosso contribuinte. Fico aqui à disposição dos senhores. Bom, está aberta as perguntas para os vereadores. Gostaria de registrar a presença do vereador Romildo e abrir as perguntas aos vereadores. Boa noite. Boa noite não, bom dia. Nós só usamos o plenário de noite, né? Mas fica aqui primeiro o nosso agradecimento pela explanação que o Parimoschi nos faz. E como bem disse, um tema muito técnico para ser discutido e para ser apresentado. Eu pediria que colocasse no slide, acho que número 6, lá nós temos um número que eu acho que é importante, que o Parimoschi pode nos esclarecer. Acho que é o quinto, então, por favor. Não, também não é. É isso, pode voltar mais um pouquinho. Esse é o primeiro. Não, então deve ser o 7º slide, mas até para... Lá ele fala das realizações. Pode passar mais um, por favor. É receita ou despesa? Aqui? É receita. Do realizado, né? Aquilo que está... Volta. Volta mais. Esse aqui, ó. Realizado está aqui, ó. Quando a gente coloca que realizou 60%, eu estava discutindo exatamente agora com o vereador Fauás, sobre essa realização, para explicar um pouco melhor para nós por que ela não está... Se esse número da realização hoje está dentro de um contexto, ou se não consegue realizar mais pela questão das próprias receitas que não estão na velocidade que deveria vir, ou se essa receita já é o que é o cotidiano que se faz todos os anos, é a média que se realiza realmente, que 60 e poucos % é o número que a gente viu aí, se isso realmente está dentro de um parâmetro já pré-estabelecido por vocês. Acho que é o anterior, isso. 65%. Boa pergunta, porque assim, nós estamos mostrando uma foto aqui, né? E a foto ela é dada em razão do total do orçamento, que é 2.260, né? E que, no momento que foi ser elaborado, é óbvio que a meta passa a ser aquela. Só que, durante a execução, você tem o que a gente chama do processo de avaliação da arrecadação. E nós temos uma frustração perto de 100 milhões hoje. Ou seja, metade disso explicada por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu
a arrecadação de tributos que estavam sendo reorganizados, no caso o ISS, para que a cobrança pudesse ser feita no âmbito do município, né, sobre transações de cartões de créditos, planos de saúde, que foi decidido em 2016, em 2017 foi regulamentado, alteramos o Código Tributário, os senhores aprovaram, e em 2018 incluímos isso no orçamento. Jundiaí é uma cidade que tem uma economia bastante pujante, nós estimamos de 40 a 50 milhões, esta arrecadação traria de benefício para o município. Como nós incorporamos isso na projeção da arrecadação dos 2.260, e hoje ela não está ingressando, porque o ministro deu uma liminar para as associações de planos de saúde e ligado aos bancos, que são as donas das empresas de cartão, proibindo que essa cobrança fosse feita. Por quê? Porque eles entendem que cada município tem uma regra própria e isso seria impossível o prestador de serviço fazer esse recolhimento em cada um dos municípios. Conversa mole, no entanto, produziu um efeito perverso, que no nosso caso aqui é mais ou menos isso que está acontecendo. O restante, vereador, realmente a economia está andando de lado, né? Ou seja, o ICMS, o ISS, que incide principalmente mede um pouco o nível de atividade econômica, eles demonstram que nós estamos andando muito de lado, quase para trás já. Hoje, por exemplo, saiu o relatório publicado pelo Banco Central, onde a projeção da economia deste ano, que estava bastante ousada, né, acima dos 2,5%, 2,6%, alguns até chegavam a 3%, né, no final do ano passado, quando estavam projetando para esse ano, e de 1,56% já caiu para 1,4%, com perspectiva talvez de ser ainda menor. Ou seja, a nossa economia, como eu disse, anda de lado. A projeção do próximo ano também, cheio de incerteza em razão do processo eleitoral. Então, a frustração da arrecadação de ICMS, de ISS e de outros tributos, porque a economia, quando vai mal, ela também provoca um dano ao contribuinte, porque o contribuinte que está desempregado não consegue pagar o seu tributo em dia, e aí ele fica inadimplente. O contribuinte que acabou de perder o emprego, a hora que ele passa a gerir a sua casa já com menos recursos, ele vai periodizar os gastos. E aí o imposto é sempre uma opção de deixar para trás. Tanto é que nós lançamos agora, a lei que os senhores aprovaram aqui, o PIPA, que é o Programa de Pagamento Incentivado, de débitos administrativos de toda e qualquer espécie, com incentivo para quem pagar à vista e parcelado em até 60 vezes aqueles que não têm capacidade de pagar em uma única parcela. Ou seja, nós estamos dando algumas opções, mas o fato é que existe 104 milhões na última medição que nós fizemos agora até o segundo quadrimestre, até setembro, um mês além do que nós estamos apresentando aqui, de 104 milhões a menos do que a arrecadação. Então, essa velocidade hoje não é a que nós precisaríamos e nós gostaríamos. Daí a nossa necessidade de continuar segurando a despesa no limite da administração responsável. Mais alguma pergunta, senhores vereadores? Não? Bom, não havendo mais perguntas, gostaria de agradecer a presença do Tiago Adame, do Assuntos Parlamentares, do Caio Naville, da Plataforma de Transportes, Vinícius Fernandes, do Parlamento Jovem, da diretora Adriana, do Risote, das assessoras que estão aqui, né? E eu declaro, então, encerrada a audiência pública das metas fiscais. A nossa salvação é o Vinícius. Parlamento Jovem.